e uma responsabilidade muito grande. Eu acho que, principalmente, essa geração nova tem que estar preparada, que eles vão mudar de carreira muitas vezes. Aham. Muitas vezes. O mundo está cada vez mais dinâmico. Na época dos nossos avós, formava-se um curso, trabalhava-se com a mesma técnica praticamente uma vida Aham. até morrer, aposentar, morrer e pronto. E isso tem mudado. E hoje nós temos aqui conosco uma pessoa que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre todas essas questões que envolvem, na verdade, a dignidade humana, né? Que é o crescimento populacional, a cidade em que vivemos, a cultura política dessa cidade, como crescer sustentavelmente e como fazer com que isso tudo se equacione de uma forma profícua para todos nós. Hoje nós temos aqui conosco o arquiteto urbanista e conselheiro do Instituto de Formação de Líderes, Guilherme Moretson. Guilherme, muito boa tarde e é um prazer tê-lo conosco e muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, prazer é meu. Guilherme, eu sei que você é um arquiteto e urbanista de formação, que você faz parte do Instituto de Formação de Líderes e que você é uma pessoa que gosta da cultura, que gosta de pensar, que gosta de ler. Me conta um pouquinho sobre essa sua formação de arquiteto e como que foi essa inserção naquilo que se chama formar um líder. Obrigado pela oportunidade de esclarecer. Assim, eu acho que desde que eu era criança, assim, eu tive muito contato com a arquitetura, porque minha mãe é arquiteta, então eu cresci nesse meio. E, enfim, foi mais próximo do que eu cheguei do meu plano original, que era ser cientista, né? Ficar criando coisas. Achar que a Cientista arquitetura... de uma forma global. É, né? de uma forma global, tipo o cientista de desenho animado, assim, a ideia era mais ou menos essa. Astronauta? É, não, talvez não, assim. Mas, assim, uma pessoa que cria coisas. E, assim, a arquitetura me permitiu fazer isso. Me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais e, enfim, trabalho na área desde então. A minha formação foi bastante plural, assim, dentro da universidade. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio, que foi muito bom para ver outras visões de arquitetura, mundo afora. Enfim, sempre gostei de viajar, então é sempre uma boa desculpa. Estou indo viajar para conhecer um prédio, para visitar uma exposição e tal. Então, isso juntou a fome com a vontade de comer, realmente. E essa experiência que você teve na universidade com a arquitetura e com essas viagens, ela culminou como dentro do Instituto de Formação de Líderes? Assim, a gente entender a história da arquitetura, você falou aí muito da cidade, né? A gente entender a história da cidade em si. Especificamente, assim, a cidade nasceu, tem várias teorias, mas a que eu acho mais aceitável é que a cidade nasceu como local do mercado, né? A cidade nasceu, boa parte das cidades que existem até hoje, todos os caminhos levam a Roma, né? Propriamente Paris, enfim, e outras cidades do mundo, elas nasceram no entroncamento de rotas comerciais. Então, a cidade é um lugar do mercado. E aí eu me pergunto assim, né, dentro da formação que eu tive, extremamente marxista, de certo modo, assim, pelo menos na teoria, e corroborada muito com a filosofia do modernismo, né, que ainda é muito presente na nossa educação, apesar de existirem várias críticas, ainda assim as pessoas querem projetar um indivíduo antes de projetar um edifício. E isso sempre me incomodou um pouco, sabe, assim. Eu tive a oportunidade de estudar design de produto também, paralelamente, não cheguei a me formar não, mas o design era muito focado para o usuário, sabe, assim, para o indivíduo. Você tinha que entender o seu usuário primeiro antes de fazer um projeto. Eu acho que na arquitetura vai meio que ao contrário, assim, o modernismo ele prezava por projetar quase que um indivíduo perfeito para ocupar aquela cidade.
Então, enfim, visitando o mundo, a gente vê as diferentes experiências urbanas. A gente vive uma experiência urbana. Belo Horizonte é uma cidade antinatural. Ela nasceu por uma determinação mais ou menos top-down, né? Existe um pequeno vilarejo aqui. Ela nasceu para ser uma cidade de estado, né? Uma capital mesmo, propriamente dita, o que não é o natural da cidade. Ela desconsiderou todos os seus recursos hídricos, ela desconsiderou a sua topografia em diversos pontos, né? Enfim, para inserir uma malha viária que não pertence a esse tipo de terreno. Então, a gente tem vários pontos na cidade que a gente sabe que não deveriam existir daquela forma, para seguir uma malha, né? Porque aquilo era o que estava em voga no mundo afora. Então, nas grandes E nem reformas... tudo que está em voga no mundo está em voga para a gente. Né? Exatamente. O projeto ele tem que se adequar a uma realidade. O projeto de arquitetura tem que se adequar a uma realidade física, primeiramente, entender o seu terreno. Então, isso é o traço, eu acho que isso é um traço que ainda resta daquele projeto original de Belo Horizonte, né, que era baseado em Barcelona, baseado nas reformas de Haussmann em Paris, e que impuseram um traçado viário que não cabe na nossa cidade. E a gente se deu bem, porque o brasileiro dá um jeitinho em tudo, né? Mas conhecer outras experiências urbanas mesmo, você ir a Berlim, conhecer aquelas regiões dos Plattenbaus, onde faziam os grandes programas habitacionais da Alemanha Oriental, você conhecer os falansterios também, né? As cidades de trabalho, que a pessoa trabalhava e morava no mesmo lugar, e ver que essa experiência também não deu muito certo. Isso deixando de lado aquela ideia de cidades dormitórios e cidades de indústrias, né? Isso aí já é uma visão mais americana, né, dos subúrbios, com a revolução da indústria automobilística e a necessidade de se criar essa necessidade de ter um carro, que acabou permitindo isso. Ou acabou corroborando com essa solução. Enfim, e cada cidade vai ter um modo de se adequar à realidade. O problema é que várias vezes acontecem esses erros, assim, né, esses equívocos. E a realidade que é física, enfim, ou que às vezes é cultural, etc., ela é sobreposta por um desejo, às vezes, de um governante, de um governo, às vezes até de um próprio arquiteto que acha nessa oportunidade de desenhar tudo, até projetar o próprio indivíduo que vai viver ali. Enfim, isso tem traços de autoritarismo mesmo, sabe? Tem traços de autoritarismo nesse tipo de intervenção. Então, eu diria um traço bem forte. Né? Com certeza, com certeza. É um traço de autoritarismo, é uma marca. Tanto é que assim, o modernismo foi muito presente em países de governo autoritário, nos países soviéticos. Isso existiu muito. Na Alemanha Oriental existiu muito. Enfim, grandes programas habitacionais. Até hoje a gente vê, por exemplo, na China, eles têm um problema populacional sério. Mas assim, são criações bizarras, verdadeiros formigueiros humanos, porque querem abusar de uma centralidade, né, em vez de expandir territorialmente, né, e espaçar mais as pessoas, criar melhores áreas. Não, é uma questão quase que imposta. Ao passo que, em outros momentos, você precisa verticalizar, porque você já tem uma cidade com uma centralidade bem determinada, que tem infraestrutura já prevista, etc., e você quer verticalizar e alguém fala, não pode, aqui a gente vai manter a altimetria tal. E isso acaba gerando outras consequências. Uma das consequências que pode ter, que é uma consequência não percebida, é que isso acaba criando áreas de degradação em certos centros. A gente vê, né, isso em diversas cidades. O nosso próprio centro de Belo Horizonte, apesar de ser muito vivo de dia, é muito degradado de noite. E, de certo modo, nós não podemos ser inocentes. Alguém tem um interesse escuso nisso. Às vezes tem terras em outra área que demorariam muito tempo para se valorizar e de ter a necessidade dessa verticalização, desse aumento de cota altimétrica, e aí acaba migrando essas edificações que poderiam estar na centralidade e tal, para lá.
enxergam a verticalização como um erro em si, e ela não é um erro em si. Ela tem momentos de acontecer. Essa é a minha visão. Acho que tem momentos e momentos. Eu acho que quando isso aí não é deixado assim, para que, de certo modo, o mercado comande um pouco isso, e eu digo mercado, o livre mercado, não é o mercado comprado de construtoras que compram aprovações de essas cotas de construção. Enfim, eu diria assim, corrupção mesmo que existe para poder contrariar um crescimento natural. O crescimento natural, ele é da centralidade para as extremidades. Quando isso é subvertido, aí enfim, muda-se uma lógica, e sempre foi assim, o crescimento sempre foi da centralidade para as bordas. Então, acaba que isso é artificializado e a consequência vai ser colhida lá na frente. E a gente colhe essa consequência em Belo Horizonte? Com certeza, com certeza. A ocupação de áreas que, em tese, deveriam ser preservadas é uma questão real. O desvio do crescimento central para as bordas, criação dessas pluricentralidades aí, assim, acho que a gente não chegou a exaurir o nosso potencial. Qual é o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos? Aliás, deve ser um dos metros quadrados mais caros do mundo. É a frente do Central Park em Nova York, por exemplo. E o nosso Central Park aqui? O que é em volta dele? Entendeu? Sabe, assim, acho que esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer. Por que as pessoas querem morar mais longe? Aí, enfim, obviamente existe uma questão também de violência, de, quero ter uma casa, não quero correr esse risco e tal. Então as pessoas se mudam para os condomínios, se fecham ali dentro e os nossos bairros tradicionais de casa, o que vai acontecer com eles? Então, assim, são várias consequências. Se a segurança é uma atribuição do Estado, então o Estado está falhando em cumprir com isso. E a consequência urbanística e arquitetônica vem na sequência. Eu fico pensando que muitas das vezes as pessoas se sentem muito protegidas nesses condomínios que são na periferia das cidades, né? E eu fico pensando também muito que essas pessoas, elas não têm talvez consciência disso, mas elas se veem em instituições totais, né? Como prisões mesmo. Elas ficam ali protegidas, mas também elas não têm acesso ali fácil às coisas do dia a dia muito, né? É uma opção de vida, respeito, não entendo, mas respeito. Acho que as pessoas têm que escolher, mas sim, o que veio primeiro? É o ovo ou a galinha, sabe assim? Por que nasceram esses condomínios, assim? Isso é um traço de subdesenvolvimento. Eu já vi condomínios assim aqui na África do Sul, sabe? Assim, né? Você não conhece um condomínio fechado assim desse estilo, desse tipo, nos Estados Unidos, por exemplo. Que também não é a melhor referência urbanística, não. Mas eu nem acho que existe uma boa referência urbanística. É tudo consequência de um desenvolvimento histórico. A minha preocupação maior com esse tipo de ocupação é a origem dela. Eu acho que a origem dela vem muito pela uma propagação da violência mesmo. As pessoas têm medo de morar em casas hoje em dia. E também porque existe uma expulsão das pessoas tanto das pessoas de baixa renda quanto de alta renda para a periferia, porque isso cria áreas de valorização artificialmente falando, entendeu? Enquanto as centralidades são desvalorizadas. Então, eu acho que a origem disso que é meio perversa, assim. Mas é o resultado que a gente tem hoje. Essa é uma análise minha, livre, entendeu? Claro. Mas entendo dessa forma. Se as pessoas pudessem tranquilamente ter uma casa no centro, com as mesmas condições que elas têm num condomínio, se elas gostariam de ficar se deslocando tanto tempo, morando longe, etc., pegando estrada todos os dias, ou se isso é realmente uma parte de um estilo de vida. Elas queriam morar num sítio, não conseguiram, moram num condomínio fechado. Obviamente, a gente sabe que as pessoas, elas migram para esses centros por causa da violência e por causa da não acessibilidade que nós temos
nos centros urbanos, porque existem muitos imóveis que não são acessíveis às pessoas, né? No sentido de ter muita coisa do poder público, de ter muita dificuldade, acredito eu, não sou da área, mas acredito eu que a concessão para se construir mais complicada. É muito mais complicada por causa da legislação mesmo, sim, né? Sim. É muito mais complicado, sim. E qual é a solução disso na sua cabeça? Nossa, né? Aquela boa resposta. A solução é cultural, mas assim, é uma coisa que não, né? É uma formação que não tem muita solução a curto prazo e assim, desenhá-la a longo prazo eu estaria sendo tão intervencionista quanto os intervencionistas que eu critiquei anteriormente. Então, acho que as pessoas perceberem que realmente tem opções diversas, né? Tem outras formas de morar, e outras formas de viver, investir, enfim. Não necessariamente existe uma solução mágica. Que não, basta, eu estaria sendo igualzinho a eles. E esse novo pensamento que a gente precisa ter agora e que a gente precisa passar para as gerações futuras, ela perpassa por uma formação de pessoas que estão aprendendo agora o que é ser cidadão, né? O que você acha que é essencial nessa formação dessas pessoas e você acha que a gente está dando isso para a nossa população? Olha, assim, participar da vida da cidade, né, desde a Grécia, era o que determinava o cara que era um cidadão e o outro que era um escravo. Então, basicamente, a gente tem que participar, as gerações, da vida da cidade. E não de forma marginal, né? A juventude participando da cidade é o quê? É menino andando de skate numa praça, debaixo de um viaduto, fazendo um grafite, sabe, assim, eu não vejo isso como uma participação cidadã mesmo. Mas, assim, o fato de proporcionar um espaço físico, real, onde as pessoas podem andar na rua, onde elas podem caminhar com tranquilidade, enfim, né, onde elas podem viver e vivenciar isso. Isso se torna vamos dizer assim, um hábito, né? Eu acho que esse hábito, ele não pode ser imposto, ele tem que ser criado, as condições têm que ser criadas para que esse hábito aconteça. É difícil, assim, falando em termos de Brasil, as nossas cidades são muito ruins, né, assim, elas são muito pouco amigáveis. Quantas pessoas que nunca andaram de metrô no Brasil, mas vão para Nova York e andam de metrô, sabe? E acham assim, o sétimo céu, né? Exatamente. Então, assim, a gente está dando as condições, sabe, assim, infraestruturalmente falando, provavelmente não. E também o entendimento de que o espaço público, ele não é do governo, né? Ele realmente é de todos. Nós pagamos por esses espaços públicos. No mínimo, pela manutenção deles, a gente está pagando. Então, que as pessoas tenham a interpretação, em todas as classes sociais, que o espaço público é de todos e que ele precisa, de certo modo, ser valorizado, mantido, enfim, já que ele existe ali, ele precisa ser cuidado, e parte desse cuidado vem do uso adequado desses espaços, né? E do uso mesmo, não que esses espaços fiquem abandonados, mas as pessoas precisam realmente tomar para si e ocupar esses espaços. Não existe vácuo. Se esses espaços não são ocupados de uma certa forma, eles vão ser ocupados de outra. E aí pode vir marginalização, pode vir, enfim, né, depredação, pode vir várias coisas. Eu acho que no final das contas, guardados algumas raras exceções, políticos gostam muito de espaço degradado, porque aquilo ali gera uma obra, gera uma inauguração, gera voto, gera isso, gera aquilo. Mas se não se pensar na sustentação, na sustentabilidade, igual você falou no começo, não é de não cortar árvore, assim, mas na perenidade, na durabilidade desse espaço, e quando as pessoas assumem para si aquele espaço, dificilmente ele vai sofrer esse tipo de degradação e vai continuar sendo um espaço realmente de uso coletivo, né? Mas como que a população em geral, assim, eu digo que a maioria das pessoas que estão assistindo o programa devem estar se perguntando isso agora. Eu sou uma pessoa aí de classe baixa, de classe média baixa, e como que eu vou me apropriar de um espaço
se eu não tenho condições financeiras para fazer isso? Eu não estou falando de se apropriar, né? O uso do espaço, em tese, é gratuito, né? É, só para a gente explicar isso bem explicado. O uso do espaço não gera custos diretos, né? Essa pessoa mais pobre que está se perguntando isso agora é a pessoa que mais paga em percentual da renda dela. Então, se a gente for pegar tributariamente falando, essa pessoa está pagando mais da renda dela do que uma pessoa de alta renda que poderia também estar usando o espaço. E, enfim, esse uso, ele, em tese, ele é não concorrencial. Muitas vezes, você tem duas pessoas usando uma praça, chega num limite numérico, mas enfim, né? Então, diversas pessoas podem usar um espaço público e, enfim, e não colocar isso assim como um empecilho. Ah, eu não tenho condições, sabe? Eu não vejo isso assim como uma desculpa. Eu acho que, de certo modo, existem até projetos de privatização de espaços públicos, os quais eu sou extremamente favorável. Explica mais um pouco sobre isso. Olha, vão ter diversas filosofias, ou diversas formas de aplicar essa filosofia de uma privatização de espaços públicos. Uma cobrança de taxas irrisórias, mínimas para o uso do espaço público, ou mesmo a liberação para uma exploração comercial, publicitária, enfim, de eventos e etc., por parte da iniciativa privada desses espaços públicos. E aquela coisa da plaquinha na pracinha. A plaquinha na pracinha, quem bota relógio, limpeza, contratos mesmo, que acho que a gente fala, parece que isso é um absurdo, mas isso já existe. Mais absurdo ainda é você precisar de uma análise de, sei lá, de um projeto, não estou falando de projeto de arquitetura diretamente não, mas você precisa de uma análise dentro de um órgão público, você paga uma taxa. Você já não pagou imposto? Por que você vai pagar uma taxa? Então, sim, realmente a gente já faz isso. Mas essa concessão de espaço para a iniciativa privada, o Estado é péssimo gestor. Não estou falando esse Estado, não. Qualquer Estado. O Estado, a estrutura do Estado, ela não permite que a gestão eficiente aconteça. Sabe? É difícil essa defesa assim, de um Estado gestor, porque ele não está movido pelo propósito, vamos dizer assim, mais pujante da gestão, que é a obtenção de lucros mesmo, de recursos. Então, e tudo se justifica com o velho contrato social, né? O qual nem eu nem você lembramos do dia que a gente assinou. Mas assim, eu acho que no final das contas, quando o Estado fala de uma concessão, eu acho isso muito engraçado, porque uma concessão é o Estado te tomar um direito de vender ele de volta. Então, é tipo quando você tem o celular roubado e volta lá na Praça 7 e compra ele de volta, entendeu? É basicamente isso. Eu acho que a questão de conceder espaços públicos para a iniciativa privada, não necessariamente vendê-los, eu seria mais favorável a privatizações, mas assim, já é um outro ponto. E eu tendo a querer trabalhar com realidades, a realidade não é essa. Agora, pelo menos a concessão para que a iniciativa privada possa gerir espaços de uso público e encontrar a forma que ela tem de financiar e de manter, etc., isso é uma forma muito mais duradoura, porque, enfim, governos vêm e vão, né? Assim, na nossa estrutura, né, de governo e Estado num ente só, os governos vêm e vão, então a gente não tem uma política de Estado. Eu acho que as políticas comerciais podem ser muito mais duradouras do que as políticas de governo, principalmente se existir resultado. Se existir resultado, essa política vai adiante. Vai ser prova eficiente e se prova eficiente, exato. E aí o que eu acho que é mais importante, a pergunta que tem que falar, de quem é a propriedade ou qual é o benefício que essa propriedade traz para chamada coletividade, assim, né? Qual é o benefício que essa propriedade traz para o indivíduo? É melhor você ter um parque que eventualmente você vai ter uma taxa para usar um banheiro ou uma exploração lá dentro comercial de uma lanchonete, de uma exploração publicitária, mas você encontrar um parque limpo, seguro e etc. Ou você tem um parque, esse parque é nosso, ninguém toca. E cadê a gestão do Estado?
O Estado já tem assumido funções demais, né? Não só no Brasil, isso é no mundo. E que não atrai o público também, né? Porque não tem nada a oferecer, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu acho muito engraçado isso, assim. Por que as pessoas gostam que feche a Paulista no domingo, você deitar naquele asfalto queimando, tomando sol entre aqueles prédios envidraçados e acham o máximo ocupar a Paulista? Por quê? Porque tem toda uma infraestrutura em volta que eles não têm em nenhum outro parque público. Então, acho que isso faz diferença, sabe assim? A diferença está aí. É um fenômeno muito estranho, muito bizarro, assim. As pessoas preferirem, com tantos parques que existem, elas preferirem ir para uma avenida tomar sol do que para um lugar propriamente dito. Não que os parques não sejam ocupados, também são. E acho que a discussão tem que sair do campo ideológico. Eu não estou falando do campo ideológico. O campo ideológico, ele não sustenta ninguém, nem o próprio parque. O campo ideológico, ele nesse ponto, ele faz um mal terrível. A gente tem que falar agora de um campo prático. Na prática, o Estado não tem dinheiro, os recursos são escassos. O Estado vai deixar de pagar professor para manter um parque? Ou vai, sabe? Não vai. Ele não pode deixar de arcar com as suas obrigações já pré-estabelecidas. Então, isso que é complicado. Um liberal é chamado de vez em quando de insensível, mas porque a gente tenta pensar com o lado da razão e não com o lado da emoção. E como que o lado da razão do liberalismo seu, que você está expondo agora, fala sobre a violência que impede a pessoa de usufruir aquele parque de uma forma benéfica ali para ele? Assim, dentro do liberalismo tem correntes diversas, né? Minarquistas, anarcocapitalistas, enfim, tem várias questões. Mas, assim, é um entendimento quase comum entre os liberais, há raras exceções, não posso falar por todo mundo, de que a segurança é uma função do Estado, uma atribuição do Estado. Em tese, entregamos o monopólio da violência ao Estado, para que ele nos protegesse. Quando o Estado não faz isso, as pessoas já se precavêm. Elas botam alarme nas suas casas. Cerca elétrica. Elas botam, segurança, elas botam, às vezes, algumas portam arma de fogo, elas detêm armas de fogo. Então, assim, as pessoas já estão tendo que assumir, em tese, essa função que é do Estado. Trabalhando dentro da realidade. Se os recursos são escassos, a vida humana é uma só também para cada indivíduo. Até onde a gente sabe, e tirando as visões de fé, existe uma vida humana no presente. Então, as pessoas não querem pagar para ver. Dentro da minha visão de liberalismo, é que se o Estado não cumpre a função, ele está automaticamente, tacitamente liberando para que essa função seja cumprida por outro ente. Que seja um indivíduo, que seja um grupo de indivíduos, enfim. Isso para mim é absolutamente natural. O Estado não atende, de alguma forma, essa necessidade vai ter que ser atendida. Então, combater a violência nesses moldes é essa criação de segurança, né? Mas, assim, a gente sabe que o problema é maior, né? O problema é mais profundo. Por que existe essa violência num país feito Brasil, né? A gente sabe, enfim, né? A falta de educação, né? A educação ineficiente, enfim, uma elevadíssima carga tributária, um embaralhado complexo de impostos e taxas para você poder criar um emprego que, em tese, poderia afastar a pessoa dessa ânsia de roubar ou de, enfim, né, ter que praticar algum ato ilícito. Então, não existe uma resposta 100% correta, mas que certamente um país que tem maiores oportunidades de emprego, formal ou informal, que as pessoas têm condição de ganhar a vida de forma sem ferir o outro, né, sem iniciar agressão e violência contra o outro, você reduz muito o problema da violência, né? Países mais pobres tendem a ser mais violentos mesmo, porque, né, as pessoas às vezes vão ter necessidades. Então, enfim, a própria impunidade, etc., também corrobora com isso, porque, né,
na outra ponta a pessoa se vê livre para praticar atos assim, então complicado. Não passa só pela iniciativa privada, não. Realmente não passa. Mas no momento, né, na emergência e tal, a iniciativa privada pode tomar algumas posições. Criticadas ou não, elas costumam ser, para aquele momento, eficazes. Né? O que a gente pode fazer no nosso momento particular, que é um momento de ser profissional atuante dentro da sociedade, e você como arquiteto, porque eu me lembro muito bem de uma política pública que falava assim, o problema da violência em certos lugares é porque nós não temos à noite uma iluminação efetiva. Aí coloca-se muitos postes e fica aquela área muito iluminada e provou-se que não funciona. Como arquiteto, como que você enxerga a sua profissão nesse poder-dever de tentar reduzir esse tipo de coisa como a violência, que é tão deletéria para a nossa sociedade? Olha, eu não tenho a menor pretensão de reduzir a violência na sociedade. Assim, seria uma arrogância da minha parte achar que um projeto meu consegue fazer isso. Eu entendo o que você está falando, assim, mas assim, realmente, quando você ilumina demais um lugar, você simplesmente faz a violência migrar. Ela vai procurar o local em outro lugar. Já está chegando um ponto que não estão nem ligando para isso mais também. Mas... E coloca umas luzes pulsantes, assim. Umas coisas muito, muito bravas. Isso realmente não tem. Eu acho que mais como cidadão mesmo, enfim, eu gosto de questionar algumas práticas. Por exemplo, quando as leis urbanísticas querem setorizar demais. Então, você tem áreas mais comerciais, áreas mais residenciais e, enfim, de certo modo, áreas mais comerciais à noite não têm uso. Então, igual eu falei, não existe vácuo. Então, de certo modo, né, a violência, né, os praticantes de violência vão migrar para áreas onde elas estão menos vulneráveis a serem controladas. Então, acho que assim, como urbanista mesmo, uma das formas que eu enxergo é que você tem uma cidade que tente funcionar quase que 24 horas. Não necessariamente, né, assim, aberto 24 horas, porque a gente sabe que isso é impossível. Até que não é tão impossível, não. Eu me lembro de Xangai. Eu fui para o Cairo uma vez. O Cairo, não que não seja uma cidade violenta, mas é o tempo todo, funcionando tudo. Mas assim, não acho que é muito boa solução. Mas que a gente possa ter essa mistura de ocupações, né? O residencial, o comercial, o institucional, essas coisas têm que conviver harmoniosamente. Se a gente tenta, isso é uma visão do modernismo, o modernismo que trouxe isso para a cidade. Antigamente a cidade era muito mais misturada, né? Assim, muito mais anterior ao modernismo, as cidades eram muito mais orgânicas, né? O modernismo que veio com a sua matemática, a sua lógica, vamos dividir pessoas, vamos dividir os espaços, não, você mora aqui, você dorme ali, você trabalha aqui e tal. Então, assim, o modernismo ele tem essa visão de fracionar e separar e movimentar como se fosse um grande tabuleiro de xadrez onde ele coloca as peças da forma que ele quer fazer o jogo dele. E isso cabe ao arquiteto, junto com o político mal intencionado também a determinar essas áreas. Então, essa visão do modernismo ela é prejudicial, ela gera essas áreas de violência. A violência vai existir de qualquer forma, mas assim, se você puder evitar que ela aconteça próximo de onde as pessoas estão, no momento que elas estão, isso sim é uma atribuição que o arquiteto pode tomar para si, né? Como urbanista mesmo, determinar a criação desses espaços. O urbanista não é só um desenhador de cidade, ele também desenvolve as políticas urbanas, né? E assim, a gente vê o que uma boa política urbana pode gerar e o que uma má política urbana pode fazer de maléfico com uma cidade. Eu acho que uma boa política urbana tenta entender mais os indivíduos e o mercado aonde aquela cidade está inserida, para que essa cidade possa ser
ela vai se refazendo, né? A cidade vai se modificando. Não necessariamente derruba-se um prédio, mas ele muda de função, ele passa a ser outra coisa. E muitas vezes você é impedido legalmente, né? Você não tem essa flexibilidade. Boas políticas urbanas tendem a enxergar e elas têm que ser dinâmicas. Elas têm que entender o momento que elas estão, né? Assim, que ela está sendo redigida. E a qual interesse ela atende, né? Assim, acho que não adianta você falar que tem que atender os interesses coletivos, porque não, tem que entender o interesse coletivo. Não existe o interesse coletivo. Existem diversos interesses, né? A gente não pode ignorar também o fato de que imóveis, muitas vezes, quando não públicos, são propriedade de alguém. E que o direito à propriedade privada, muito anterior à Constituição, uma garantia lockeana, né? Assim, a propriedade junto com a vida e a liberdade, um preceito lockeano de civilização. Muitas vezes tende-se ignorar isso e colocar o proprietário, o empresário, né, o construtor como sendo o grande criminoso da cidade. Realmente, assim, eu como arquiteto, alto da minha licença poética, vejo muita coisa muito feia sendo construída que eu gostaria de considerar crime também. Mas guardo para mim, porque eu não quero ter que usar o monopólio da violência do Estado para impedir isso. Existe esse discurso, assim, né? É a especulação imobiliária, sei lá, são as construtoras, é o mercado imobiliário. Mercado imobiliário, quando você for comprar um imóvel para você morar ou alugar, etc, etc, você vai ter que recorrer ao mercado imobiliário que você tanto critica. Você não, né? No caso, assim, as pessoas que criticam. Não sei se você critica o mercado imobiliário, mas... Não, eu critico de várias formas, mas... Mas, enfim, existe... Só que existe mercado para isso. E a gente tem que aceitar que existe mercado para isso mesmo. Pessoas vão querer comprar grandes prédios espelhados de vidro azul, sabe? Com porcelanato bege na fachada e achando lindo. E assim... E batendo o pé e falando, é isso que eu isso quero. que quer. Então, assim, né? Não tem como. No capitalismo, realmente, se a gente vivesse o socialismo, teria uma opção só para comprar. No capitalismo, realmente, os fornecedores tentam atender uma demanda. Não sei se a gente tentasse demandas diferentes. Tem algumas experiências muito legais aí de prédios diferentes que estão tendo bons resultados financeiros, gente que está vendendo apartamentos diferentes. Tipo o que, por exemplo? Uma construtora lá em São Paulo, vou fazer um merchan aqui, eu nem conheço eles, o pessoal da Vitacom, por exemplo, fazendo apartamentos diferentes, com propostas diferentes de revestimento. Em vez de usar vidro, usam grades que permitem passagem de ventilação, sabe? Acho que tem outras formas, outros tipos de revestimento, sabe? Então tem coisas legais. Estruturas também com um estilo de vida sendo modificado e às vezes percebendo que tem pessoas com estilo de vida diferente, eles conseguem fazer assim, edificações que têm estruturas comunitárias, te evitam ter que ter uma máquina de lavar dentro de casa para você ter mais espaço. Porque, enfim, a tecnologia hoje permite que você tenha estruturas para compartilhar. Isso me lembra muito do fenômeno do Land Readjustment, que acontece no Japão, né? Que eles pegam uma área que dita pública, né? E aí tem alguns proprietários e também tem uma área pública. Eles fazem um contrato ali com aquelas pessoas e falam, olha, vou construir aqui um complexo que tem todas essas facilidades de compartilhamento e dá uma fração daqueles apartamentos ou daquelas facilidades ali para as pessoas que cederam a terra, e isso funciona de uma forma muito orgânica, e isso é um sucesso no Japão, e isso é um sucesso no mundo todo. É mais ou menos por aí que perpassa essa ideia? Para um segmento populacional, sim. Outros vão querer apartamento de 800 metros quadrados, não querendo nem ver se pudesse ter um elevador privativo, para não ver nem a cara do vizinho, também querem ter. Então, eu acho que justamente o mercado, ele vai criar produtos que atendam às diversas demandas. Não dá para desenhar dentro de uma política pública uma
uma receita para tudo. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas acho que as pessoas estão tendo mais a visão de que o tempo delas, o espaço que elas podem ter, etc., isso é o verdadeiro luxo. Né? E, assim, se elas puderem economizar tempo, economizar recursos, enfim, elas estão preferindo, estão buscando, e realmente esse é o único recurso que você, eu e o Bill Gates temos em comum, né? O segundo dele é o mesmo seu de qualquer pessoa. Então, enfim, né? Acho que a visão tem mudado um pouquinho, tem se aceitado isso como um comportamento mais comum. Assim, antigamente era uma coisa meio intolerante. Assim. Ah, não, isso não é uma vida. Você não pode ter essa vida. Entendeu? Sua vida é que você tem que ter. Você tem que ser. Para você ser levado a sério, você tem que ter um carro seu, uma casa própria, casa sua, ou. Né? Senão você é um fracasso. Senão você é um fracassado. E se você quiser botar o seu recurso em outras coisas, quero morar num apartamento menor, poder viajar 3 vezes por ano. Nossa, que absurdo, sempre assim, impondo um estilo de vida. Pode vir um pouco do modernismo também. O modernismo, eu acho que ele é maravilhoso, lindo em várias coisas, eu acho maravilhoso, assim, você vê umas obras do modernismo, tipo o Palácio do Itamaraty, você fala, nossa, que prédio bonito, mas assim, o modernismo com filosofia de projeto, querendo impor no ser humano, top-down, como as coisas têm que ser. É a estrutura moldando o indivíduo e não o contrário. E não o contrário, isso é péssimo. Por alguém mais sapiente, mais qualificado, julga, né? Que é uma coisa que um político é mais do que isso, eu não sei. Tá detentor de um conhecimento universal e ele quer impor, é isso que vai te fazer feliz. É isso aqui que você tem que ser, e a gente sabe que não é assim. Cada um vai ter a sua própria abordagem da forma que vai querer ser feliz na vida. Aqui nesse programa a gente sempre gosta de perguntar para todos os nossos convidados, porque tem muita gente que nos assiste, que está começando a carreira agora, que quer empreender, que fica pensando, ah, meu Deus, será o que eu vou fazer da minha vida? Porque será que eu vou atrás de dinheiro? Será que eu vou atrás do meu sonho? Será que eu comecei a faculdade certa? Como é que eu vou captar esse conhecimento para mim? Como é que eu vou decidir? Eu queria que você falasse para essa pessoa que está aí em dúvida, o que é, na sua concepção, que essa pessoa tem que ter para que esse almejo dela de ser bem-sucedido, o que é isso que para você foi preponderante para você hoje em dia chegar onde você está? Não. É uma pergunta difícil. É uma pergunta complicada e uma responsabilidade muito grande. Eu acho que principalmente essa geração nova tem que estar preparada, que eles vão mudar de carreira muitas vezes. Muitas vezes. O mundo está cada vez mais dinâmico. Na época dos nossos avós, formava-se um curso, trabalhava-se com a mesma técnica praticamente uma vida até morrer, aposentar, morrer e pronto. E isso tem mudado, assim, cada vez mais. E assim, dentro da teoria da exponencialidade, isso vai mudar cada vez mais rápido. Então eu tenho certeza que como eu comecei a minha carreira como arquiteto, como é hoje, como vou terminar, de quando eu comecei para hoje, já é bastante diferente. Muitas coisas já são bem diferentes. E para terminar, muito mais. As pessoas têm que estar preparadas para essa mudança, porque isso pode ser muito frustrante. E, enfim, eu quero buscar, será que eu comecei a faculdade correta ou não? Nossa, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço fizeram faculdades completamente opostas do que eles fazem. Uma boa parte, né? Tirando coisas muito específicas, tipo medicina, etc. Uma pessoa que se forma em engenharia, em administração, em direito, provavelmente até em arquitetura, uma gama imensa de coisas que ela pode fazer dentro da profissão e uma gama imensa de coisas que ela pode fazer fora da profissão com o que ela aprendeu lá. Então, acho que a pessoa tem que estudar o que ela realmente gosta, na minha visão. Eu nunca tive dúvida que eu queria ser arquiteto, assim, nunca. Isso foi uma coisa que veio naturalmente. Depois que eu decidi, nunca foi um questionamento. Nunca parei um dia na faculdade e pensei assim, não. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo, virando noite, fazendo projeto, e era assim, nunca surgiu esse questionamento para mim. Acho que isso é muito importante. Não acho que isso acontece com todo mundo. Acho que isso foi talvez um privilégio que eu tive e algumas pessoas tiveram de acertar
E eu estou falando de uma profissão muito antiga, né? A arquitetura é das profissões mais antigas que existem, que se tem notícia, né? Agora, fazer só por dinheiro, bem, ela vai, né, vai direcionar a felicidade dela para outra coisa. Ter dinheiro é bom demais. Nossa Senhora, eu não sei quanto que é ter, assim, não tenho tanto dinheiro, mas eu sei que ter dinheiro é muito bom. Aham. Se a pessoa está exercendo uma atividade e está sendo remunerada, bem remunerada por isso, significa que ela está atendendo uma demanda, né, que de outra forma estaria sendo atendida por outra pessoa, outra atividade, enfim. Então, buscar uma carreira que traga a pessoa com dinheiro, se ela conseguir alinhar as duas coisas, bem, né, o melhor dos mundos. Muitas vezes isso não vai acontecer. Mas assim, eu não acho que a profissão em si, para todos os indivíduos, vai ser o lugar de realização, não. Tem pessoas que não se realizam na profissão, ganham o dinheiro delas bem ou mal, ganham muito, ganham pouco, mas enfim, levam a atividade, a felicidade dela para outros caminhos, né? Uhum. Assim, eu acho que a pessoa que tem esse tipo de questionamento, ela está procurando uma profissão que a realize. Então, se ela procura uma profissão que a realize, faz o que ela gosta. Se ela não está muito preocupada com isso, significa que qualquer profissão que ela conseguir realmente tirar a vida dela e o sustento, ela vai fazer a felicidade dela no futebol, em qualquer coisa, na família e etc. Também acho que ninguém é obrigado a trabalhar numa coisa que odeia. Isso também tem que saber muito claramente o que é que você odeia, porque tem profissões que a gente nunca vai entender. Eu jamais conseguiria ser, por exemplo, médico. Nunca. Não importa, jamais conseguiria. Venho de uma família de médicos e nunca, jamais gostaria de ser, por mais dinheiro que isso pudesse dar. Então, a dica é essa, assim, está preocupado? Então faça o que você gosta mesmo. É muito interessante que isso é uma coisa muito recorrente, né, meus amigos e amigas? Falar que você tem que correr atrás da coisa que você gosta, mas eu achei interessante que o Guilherme falou aqui hoje, que acho que ninguém nunca falou isso tão bem dessa maneira, que o mundo hoje é muito dinâmico. Então, se você está fazendo uma coisa e aí depois você sente vontade de fazer uma outra coisa e vai mudando, não tem problema. Você vai mudando até você encontrar a coisa que você gosta. E também, se o dinheiro for a coisa, aquela coisa ali que você está procurando, mesmo que não te dê muito prazer, mas se o prazer vem do dinheiro, também não existe um problema substancial. Não é um julgamento. Não é um julgamento, né? Então, o ponto fulcral mesmo é a felicidade. E eu acho que o Guilherme trouxe isso com muita propriedade aqui para nós. Agradeço demais, Guilherme, você ter atendido o nosso convite aqui e ter esclarecido questões tão fundamentais para a formação do cidadão e para a gente entender um pouco o que é ser uma pessoa dentro de uma cidade e o que é ser uma pessoa pensante, né? Que é isso que nós temos que ser. Com certeza. Muito obrigado, viu? É isso, obrigado a você. O prazer foi meu. Um prazer estar com você novamente. Muito obrigado e até a próxima.